Paz e graça, meus irmãos, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. O tema da live de hoje está aqui embaixo fixado, tá? Live de debate. Quero agradecer as 150 pessoas que estão nos assistindo. Deus abençoe a vida de vocês. Para quem me perguntou lá no direct, que algumas pessoas não vão conseguir assistir o debate hoje ao vivo. O debate vai ficar salvo, tá? Então depois vocês podem ir lá na minha página e reassistir o debate ou indicar aí para algumas pessoas, tá bom? Já vão apertando o coraçãozinho para ajudar a gente. No decorrer do debate, quando estiverem os três aqui, se vocês quiserem tirar um print da tela e repostar nos seus stories e nos marcar, fiquem à vontade, que nós vamos estar repostando todos aqueles que nos marcarem, amém? Deixa eu ver se os debatedores da noite já chegaram, para que a gente possa dar início. Diácono João, já pode me mandar Já pode mandar a solicitação, tá? Eu já vou aceitar aqui, só vou esperar o Diego. Ah, já chegou. Acabou de chegar. Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem também? Estou te ouvindo bem, Vinícius. Tá, ok, perfeito. Então, Pajegão, Diácono João, boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá. O áudio está legal pessoal, aí. mais uma vez. Tá legal, tá ótimo. Então tá bom. Bom, mais uma vez, para todos que estão chegando agora, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, tá? Muito obrigado às mais de 300 pessoas que estão nos assistindo. A live hoje é de debate, tá? Como está fixado ali embaixo, nos comentários. E eu vou pedir para os nossos debatedores da noite se apresentarem, tá? De onde vocês são, de que igreja vocês são e qual que é o ponto que vocês vão estar defendendo aqui nessa noite, tá? Eu vou pedir para o Diácono João começar, porque como o Diegão já é de casa, né? Então eu vou dar as honras aí para o nosso visitante. Vini, você quer esperar o Alisson? Então, eu acho que ele está aí já, o Alisson. Ele vai entrar com o cronômetro. Tá, bom, eu vou ver se ele vai entrar aqui. Enquanto isso, eu vou pedir para você se apresentar. Eu acho que é o tempinho dele entrar. Beleza. Tá bom, então. Vou me apresentar. Sou o diácono João Vitor Mariano. Eu sou de Araxá, Minas Gerais. Sou casado há 18 anos, pai de 4 filhos biológicos. Aqui em casa está acontecendo aquilo que está em Gênesis 9:7, e de encher a terra, graças a Deus. E também sou pai espiritual aí de 40 filhos espirituais que fazem parte da comunidade missionária Mãe do Homem Novo, né? Há 1 ano e 7 meses atrás fui ordenado diácono permanente da Igreja Católica pela oração consecratória e imposição das mãos do sucessor dos apóstolos, arcebispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto. Recebi aí o convite, né? Na verdade, eu convidei o Diego para a gente bater um papo nessa noite, e o Vinícius aí não está mediando só agora, está mediando já há alguns dias a nossa conversa aí, e estou muito feliz. Queria saudar o Vinícius e também o pastor Diego, que nesses dias aí tem sido muito paciente comigo, né? Porque eu fiz várias perguntas de como seria o debate, a questão que foi gerada, né? O pastor Diego é muito bem-humorado aí com a questão do encarte, né? Do cartaz, eu até brinquei com ele. Muitas pessoas me perguntando se eu iria para uma luta de MMA, né? Mas, na verdade, eu estou aqui hoje para apresentar um pouquinho da fé católica e tirar dúvidas. Eu não tenho nada contra os irmãos protestantes, né? O Diego
foi muito acolhedor, o Vinícius também. Eu estou feliz de estar aqui para apresentar o nosso ponto de vista. Eu não quero denegrir a imagem de ninguém, eu tenho certeza que o Diego pensa da mesma forma. Ok, então, os irmãos puderam conhecer um pouquinho aí do Diácono João. Obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe. Passar agora a vez para o Diegão. Diegão, faça as suas honras aí, por gentileza. Certo. Boa noite a todos, a paz de Cristo esteja em cada coração. Eu me chamo Diego Aquino, eu falo aqui de Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso. Sou pastor local de uma pequena congregação aqui na cidade, uma congregação pentecostal arminiana. E eu já estou na obra há uns 15 anos e sou professor de escola bíblica há uns 12, 13 anos. Cursei teologia no Seminário Presbiteriano Renovado de Goiás e tenho algumas graduações em teologia do Novo Testamento, Antigo Testamento. Tenho um aperfeiçoamento no livro de Romanos, mais na área soteriológica. E hoje eu trabalho na apologética do arminianismo. E aceitei vir aqui e creio que vai ser edificante, creio que vai tirar dúvidas, creio que vamos aprimorar. A gente não veio convencer um ou outro, mas eu acho que viemos expor os argumentos, contra-argumentar, e os irmãos julguem qual argumento seria mais viável para a sua fé, por aquilo que você já estudou, tanto das Escrituras quanto no quesito de ensino, doutrina, tradições e etc. Então, vai ser benção e espero que os irmãos gostem. Obrigado, Vini, obrigado, nosso querido irmão João aí, Diácono. Deus abençoe cada um. Amém. Bom, então, todos os irmãos aí puderam conhecer os nossos convidados da noite, tá? Deus abençoe aos dois, um bom debate a vocês, tá? Para quem está entrando agora, já vai deixando o coraçãozinho aí para ajudar a gente, tá? E a página aqui bateu recorde, 500 pessoas nos assistindo ao mesmo tempo. Deus abençoe a todos, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, quem é novo aqui e nunca assistiu um debate aqui da página, eu vou bem rapidamente aqui digitar as regras para os irmãos, tá? O debate aqui ele funciona da seguinte maneira, como se fosse um debate presidencial, tá? Cada um dos dois vai ter tempo de pergunta, réplica, pergunta-resposta, réplica e tréplica, tá? E todas as perguntas, respostas vão ser cronometradas pelo Ali, que acabou de chegar, e para que a gente possa manter aí ordem, tá? Diegão, Diácono João, só a nível de esclarecimento, como eu sempre faço, né? Os senhores já conversaram, né? Já teve um diálogo antes, mas só para reforçar, tá? Argumentos ad hominem, ofensas pessoais não serão permitidas, tá? Caso aconteça, a gente encerra a live no exato momento que acontece as alocuções ofensivas, tá? Mas, como nós já conversamos, então creio que isso não vai acontecer, tá bom? E peço também aí um pouco de mansidão dos nossos irmãos que estão assistindo a live, tá? Isso aqui não é uma briga, é apenas um debate e divergência de ideias, tá? Mas todos aqui são maduros o suficiente para saber fazer essa distinção, tá? Bom, como o Diego já é de casa, então eu vou pedir para o Diácono João começar a primeira rodada de perguntas e respostas para o Diego, tá? Diácono João, o senhor vai ter 1 minuto para elaborar a pergunta para o Diego, tá? Começando agora. Perfeito. Uma das razões de venerarmos Maria é a sua maternidade divina, um dogma promulgado pela Igreja nos primeiros séculos. A maternidade espiritual em relação aos homens também, em João 19. A principal exegese de João 19 é feita pelos pais da Igreja, né, falando da maternidade espiritual de Maria. E também a recapitulação da antiga criação, remontando lá em Gênesis, Adão e Eva. Né? Pais da Igreja como Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon. Visto que todo evangelho deve ser interpretado com exegese, qual a visão exegética dos protestantes, ou no mínimo a do pastor Diego, desta parte do evangelho? Diegão, sua resposta, por gentileza. Certo. Os protestantes, a sua grande maioria... Quanto tempo,
para a resposta, para a gente. É importante. 3 minutos. 3 minutos. Ok. Pode começar? Certo. A interpretação protestante, pela grande maioria, é que a Maria, ela é mãe, ou foi mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há um quesito de João 19, ali, que eu acredito que quando ele diz sobre eis aí o teu filho, Jesus fala especificamente para João. Né? Ele não diz no modo universal, eis aí a mãe de todo mundo. Não. Ele fala no sentido de cuidado, porque a gente sabe que ela não era mãe dele, mas ele precisaria cuidar daquela mulher que foi abençoada e que nós honramos, nós não odiamos. Inclusive o protestante que odeia Maria de alguma forma, expressa acusações, ofensas, não conhece o Evangelho. Não só Maria, mas todos os personagens bíblicos, eles são modelos de fé no quesito que cumpriram as Escrituras. O momento que eles falharam, cometeram pecado, não. Mas quando eles cumpriram as Escrituras, eles são modelos de fé. Então, eu defendo, como a grande massa teológica protestante, que Maria, ela é mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, mas afirmar que ela é mãe de Deus implica em algumas situações que vão contra as Escrituras. Porque quando a gente vai falar da divindade, da plena divindade, ou do Deus o Pai, ele não pode ter sido mãe, ele não pode ter sido filho de uma criatura. Ok? Então, por isso, devido a essas implicações, não tem como a gente aceitar essa interpretação teológica que Maria é mãe de Deus. Essa seria a minha primeira colocação. Já para o João, seus comentários. Bom, a exegese correta é sempre a da igreja. Nos primeiros séculos, Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon fizeram a exegese dos versículos 26 e 27 do capítulo 19 de João. E ali eles falam, de forma unânime, né, sobre uma maternidade espiritual, onde Cristo faz a recapitulação do Antigo Testamento, 2 Coríntios, né, capítulo 5, versículo 17. Eis que passou o que era velho, eis que agora tudo se faz novo. E quando Jesus entrega Maria para o discípulo amado, ele não está entregando ali apenas numa ordem jurídica, né, porque as mulheres viúvas sem filhos tinham que ser entregues a pessoas de confiança. Ali há um sentido espiritual que vai explicar os pais da igreja. Né? Remontando em Gênesis, lá quando Adão e Eva estavam diante da árvore do bem e do mal, e agora em João 19, não mais a árvore do bem e do mal, do conhecimento, né? Mas agora a árvore da cruz. O novo Adão, segundo Santo Agostinho, é considerado o novo Adão, precisa agora de uma nova Eva. Quem é ela? Maria. Né? É por isso que Santo Irineu de Lyon vai dizer que o ventre de Maria foi transformado no ventre puro para gerar Deus e regenerar os homens. Então, isso aqui eu não estou falando que é a visão de católicos iletrados. É a visão da igreja nos primeiros séculos. Né? Quando nós vamos ter o discípulo João, o apóstolo João, o evangelista, remontando isso também em Apocalipse capítulo 12, verso 17. O dragão declara a sua guerra contra a mulher e a sua descendência. Liga lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, né? Onde Deus dirige a única vez a voz para Satanás por meio de Deus Pai, dizendo: colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. É por isso que Santo Agostinho vai dizer que neste momento, né, aquilo que está em Gênesis capítulo 3, verso 20, Eva é a mãe de todos os viventes, se atualiza em João 19, 26 e 27. Nós devemos entender que uma exegese, ela não pode ser rasa e vazia. É por isso que a profundidade dessa mensagem, religando o Novo Testamento ao Velho, né, pela voz dos pais da igreja, deve ser abarcada e considerada por todos os cristãos. E não uma exegese genérica, todos os protestantes pensam assim, não. Nós comunicamos aquilo que a igreja comunica no decorrer dos séculos. Uma coisa, eu concordo com o pastor Diego em tudo que ele disse. Quem não
gosta de Maria, quem não honra, quem não venera, quem não a aceita como essa maternidade espiritual, né? Quem odeia ela na Sagrada Escritura é Satanás. Nós não podemos odiá-la porque ela é a mãe do Salvador. Diegão, seus comentários, por favor. Certo. O catolicismo diz que a Maria ela é a mãe da igreja, né, intercessora. Só que ela some em Atos 1 e não se vê mais falar. Absolutamente ela desaparece. Estava servindo, fazendo alguma coisa na obra, na igreja primitiva, quem sabe? Mas ela simplesmente desaparece. E aí o irmão cita Apocalipse capítulo 12. Se ali é Maria, eu queria agora que os irmãos redobrassem atenção, se ali é Maria, a gente tem alguns problemas ali seríssimos. Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Vou até abrir o texto, Apocalipse capítulo 12. Primeiro, que o texto vai dizer que havia 12 estrelas na sua coroa. Essas 12 estrelas, na teologia protestante, significa as 12 tribos de Israel. Aí ela vai dizer que o seu filho foi arrebatado para o céu. Ué, mas por que Maria não foi? Por que só o filho foi, sendo que o catolicismo fala que Maria também foi assunta ao céu? Mais um problema. Um outro problema. A Bíblia vai dizer no versículo 10 e 11 que a vitória foi dada aos nossos irmãos. E no versículo 11, a vitória foi pelo sangue do cordeiro. Não fala sangue da mulher. E os católicos insistem em dizer que a Maria também é co-salvadora, e eu posso provar isso, daqui a pouco eu vou provar aqui. Se ela é co-salvadora, se ela ajuda na salvação, inclusive os católicos dizem que ela salva mais rápido que Jesus, eu também vou provar isso aqui, por que aqui diz que venceu pelo sangue do cordeiro? Versículo 11. E outra, perseguiram a mulher e foi dado asas para ela, mas não precisa de asa, ela foi assunta ao céu em glória. Por que asa? Versículo 16, a terra teve que ajudar a mulher. Ué, mas se ela tem poder, por que ela precisou receber ajuda no versículo 16? E no versículo 17, ela foi guerreada com a sua semente. Ué, se ela é virgem perpétua, que descendência é essa? Então nós temos muitos problemas graves em Apocalipse 12 e dizer que a mulher aqui é Maria. Então nós cremos aqui que essa mulher são o povo de Israel, como diz o versículo 1 do 12, que simboliza ali as 12 estrelas. E não é Maria, porque ela precisou receber ajuda. Por que ela recebeu ajuda aqui se ela é poderosa? E eu também posso provar aqui que os católicos acreditam que ela é poderosa. Então a gente tem problemas graves em Apocalipse 12. Logo, diante de tantos problemas do próprio texto, é impossível afirmar que em Apocalipse 12 a mulher ali seja Maria. Essa é a minha resposta. Ok. É interessante. Bom, primeira rodada de perguntas e respostas finalizada. Só um minutinho já, João. Eu não tenho a tréplica? Ah, tá. Não, porque, na verdade, quem começou a pergunta foi o senhor. Verdade. Aí a tréplica finalizaria com o Diego. Ótimo. Então, a primeira rodada de perguntas e respostas foi finalizada, tá? Vamos dar início à segunda. Quem começa perguntando agora é o Diego. Diegão, 1 minuto para o senhor elaborar a pergunta para o Diácono João, começando agora. Certo. Segundo o catolicismo, a Maria ela é onipotente. Eu tenho as referências aqui e vou dar em seguida. Segundo o site do padre Paulo, o padre Ricardo, ele vai dizer que além dela ser onipotente, toda poderosa, ela também é rainha e ela também Deus colocou ela sobre a igreja como um patrocínio e também um império. A Maria, ela governa o império da igreja. Poderosa mesmo. Eu gostaria de saber se o amado irmão acredita e defende que Maria é onipotente. Essa é a minha pergunta. Não existe nenhum... Ok. Diácono João, só um minutinho. O senhor tem 3 minutos para dar a sua resposta, tá? Caso o senhor queira usar esse tempo para responder alguma coisa na rodada anterior, pode ficar à vontade, tá? Então, começando agora. Bom, as questões se conectam, né? Ele citou Apocalipse 12, mas ele não respondeu a ótica exegética de João 19. Ficou muito raso. Ali fala só da maternidade de Maria para com Jesus. Não, nós estávamos com o olhar voltado para o ato de Jesus entregando Maria
ao seu discípulo, e na ordem da visão dos padres da igreja, aquilo foi uma entrega da maternidade espiritual. Foi ele que se conectou ao assunto de Apocalipse 12, porque quando eu citei Apocalipse 12, eu estava no pensamento de João 19. Mas, enfim, a Igreja Católica nunca declarou que Maria é onipotente, né? Quando ele fala a Igreja, os católicos fazem isso, ele precisa citar um pai da Igreja que disse isso, né? Hoje mesmo, vimos ele citando, por exemplo, São Tomás de Aquino nas redes sociais. Ele precisa pegar um desses santos da Igreja e dizer que eles falam que ela é onipotente, né? Nós não podemos aqui falar de sites, fontes, padres, seja quem for, que não citem a Igreja nesse aspecto, né? Qual santo da Igreja ou qual pai da Igreja citou que ela é onipotente com essas palavras, né? Agora, no aspecto de rainha, nós precisamos entender que Apocalipse 12, por fazer parte do livro litúrgico, ele tem interpretações diferentes. Até o Wikipédia, se você pesquisar, vai ter a interpretação protestante e a interpretação católica, né? Eu acho que num debate nós devemos abrir espaço para ouvirmos as duas. Então nós temos ali a rainha, né, como ele disse, na analogia dele, a tribo de Israel, a igreja também acredita nisso, e também acredita nos 12 apóstolos. A igreja católica tem uma visão diferente, que ali simboliza os 12, né, que serviram junto com Jesus, que propagaram o evangelho. E muitas vezes a interpretação protestante, ela fala da rainha, mas esquece de falar do rei, né? Ora, se a interpretação protestante fala que ali é só as 12 tribos de Israel, né, e esquecem de focar no rei, naquele que foi prefigurado em Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho em quem porás o nome de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Então, Apocalipse 12 é religado ao Antigo Testamento na luz que nós recebemos, na palavra que nós recebemos dos pais da igreja, para focar na rainha, mas também para focar no rei. Eu vejo que eles querem focar na rainha para antepor uma mensagem que é messiânica, e não focada na rainha. A rainha ela é importante, mas não é a priori da nossa fé. Ok. Diegão, seus comentários, por gentileza. 3 minutos, é isso? 3 minutos. Certo. Agora, complicou a vida do nosso amado diácono aí. Ele me pediu no começo do argumento dele que eu mostrasse algum pai da igreja ou algum santo que falasse acerca da Maria ser onipotente. E eu tenho aqui anotadinho para você. Foi o santo Afonso do Lindório, que ele foi canonizado, meu irmão, dia 26 de maio de 1839. E ele diz bem assim, abre aspas, além de ele ter sido canonizado, ele também foi um bispo italiano, escritor, filosófico, escolástico e teólogo. E ele foi canonizado, ok? Ele diz assim, ó, abre aspas, sois onipotente, ó Maria. Os pecadores só por intercessão de Maria obtêm perdão. Ó Mãe de Deus, a vossa proteção traz imortalidade. Maria é a esperança da nossa salvação. Esperança da nossa salvação. Então o Senhor me pediu se eu tivesse algum pai da igreja ou algum santo chamando Maria de onipotente. Aqui está. Agora eu quero ver o que o Senhor vai fazer com isso. Está aqui, ó. Ele é citado isso no livro Glórias de Maria e é atribuído a Afonso de Lindório na página 76. Mas isso aí foi um caso isolado do santo. Não é. Se você pegar os livros que vão falar sobre Maria, eles contêm essas abominações. O livro Rezemos o Terço do Padre José Rodrigues, página 208. A salvação será mais rápida se chamarmos por Maria. Vou repetir. A salvação será mais rápida se chamarmos por Maria do que chamarmos por Jesus. Isso aqui é blasfêmia. Onde está nas escrituras, na tradição, onde quer que for, que Maria salva mais rápido que Jesus? Isso é uma blasfêmia. No mesmo livro, na página 182, ele vai dizer assim, ó, Maria livra do inferno os devotos. Um verdadeiro devoto de Maria não se perde. Então, para mim
ter a salvação, eu preciso ser devoto de Maria. Logo, a salvação precisa de Maria. Isso aqui é outra blasfêmia, porque não tem nas Escrituras. Ah, mas tem na tradição. Ok. No documento Vaticano diz muito claro, no Catecismo Católico, a tradição não pode passar das Escrituras. As Escrituras estão submissas à tradição. A tradição tem que estar em igualdade com as Escrituras. Não pode ir além ou ir contra. Página 96. Toda devoção genuína cristã retunda em glórias à sua mãe. Então, toda adoração cristã, segundo os católicos, é dado glória a Maria. Isso é um absurdo. Em sua humildade, Maria se tornou divina. Padre Marcelo Rossi, no livro Aprendendo a Dizer Sim com Maria, página 7. Maria é Deus para eles. Inacreditável. Diácono João, seus comentários, por favor. Será que ele pode comprovar isso, que disse Maria é Deus para nós? Bom, ele citou Santo Afonso Maria de Ligório. Assistam a live novamente, gente. Eu falei para ele citar um santo pai da igreja, concílios ecumênicos da igreja. Nós não estamos aqui falando de falas de santos que não fazem parte dos sagrados concílios. Assistam a live de novo. Eu disse santos pais da igreja. Nós temos vários. Santo Agostinho, Santo Efrem, né? São Justino de Roma, São Tomás de Aquino. Eu não disse para ele citar mariólogos católicos que dizem aquilo que não é dito nos concílios da igreja. Ele citou um santo do século XVIII, se eu não me engano, né? Então, entenda, eu quero que ele cite, eu quero que ele pegue um documento ou uma carta de Irineu de Lyon, dos pais da igreja que falem que Maria é onipotente. Isso é desonestidade, né? Dizer que citou um santo, e verdadeiramente Santo Afonso Maria de Ligório é um santo da igreja, né? Mas ele não é um dos pais da igreja. Assistam a live, gente. Eu disse pai da igreja, né? Que vai dizer de onipotência, como ele mesmo disse. E aí, o pastor Diego, ele já fez um gancho na questão da intercessão, né? Nós vamos começar a falar agora da questão da intercessão. Nós acreditamos sim que ela intercede, mas nós nunca afirmamos que é ela que faz o milagre. Em João capítulo 2, Jesus faz um milagre a pedido dela, né? Nós vamos ver que os católicos autênticos, e isso é apregoado também pelos pais da igreja, acreditam numa intercessão, que ela pede ao filho e o filho faz. E isso é a prova, porque João capítulo 2 não era a hora do milagre. Eu não sei como termina a Bíblia protestante. Eu sei como termina, então, a Bíblia católica em João. Como termina João capítulo 2 na Bíblia dos Senhores? Uma pergunta. Jesus fez ou não fez o milagre? Mesmo no versículo 1, dizendo para ela que não era a hora do milagre, né? Esse é o questionamento. Já que ele fez altos ganchos pulando de tema em tema, a pergunta que fica é essa. João capítulo 2 termina como na Bíblia dos Senhores? Versículo 1 vai dizer que havia uma festa de casamento, Maria, a mãe de Jesus, estava lá, Jesus, né, também, os discípulos. Há necessidade de um milagre. Não é a hora de Jesus realizar o milagre, né? Maria vê o detalhe e pede para o seu filho, porque ele é Deus, é ele que faz. O catolicismo autêntico sabe, é Cristo quem faz. A pergunta é, o milagre foi feito mesmo não sendo a hora ou não foi feito? Então, essa é a minha argumentação. Ok. Bom, segunda rodada de perguntas e respostas finalizada, dando início na terceira. Quem começa perguntando agora é o Diácono João. Diácono João, 1 minuto para o senhor fazer a sua pergunta para o Diego, começando agora. Já que eu iniciei a questão da intercessão, né? A pergunta é a seguinte. Outra razão de venerarmos Maria é a fé e ensinamento dos pais da igreja e da Bíblia acerca da intercessão, que se baseia na intercessão dos santos. Doutrina e fé propagada desde o início do cristianismo com fortalecimento no século II. Em João 2, vemos intercessão de Maria nas bodas de Caná. Como refutar o fato da intervenção de Maria, sobretudo nos primeiros versículos do referido capítulo, de que mesmo não sendo a hora do milagre, Cristo assim mesmo o faz? Ok. Chegamos, 3 minutos para a sua resposta, por favor. Bom, primeiro que Maria
estava viva. E a palavra de Deus diz que tudo que nós pedimos em nome do Senhor, em nome de Jesus, será concedido. Então, cada pedido que eu fizer ao Senhor e eu for concedido, vão me venerar? Vão prestar culto a mim? Isso é um absurdo. Inclusive, em nenhum momento em todas as escrituras sagradas, Jesus chama Maria de mãe. É sempre mulher. Ah, mas isso não tem nada a ver. Quando é um argumento católico, tem a ver. Quando é um argumento protestante, não tem nada a ver. Então, ele chega a dizer para ela, o que tenho eu contigo? Por que ele não falou, ó, mãe de Deus? Ô, mãe de Deus, eu vou fazer o que a senhora está mandando. O que tenho eu contigo, mulher? Então, cada vez que alguém fizer uma oração a Deus e for respondido, essa pessoa merece veneração, merece culto. A palavra veneração, que é o tema aqui da live, segundo o dicionário de Oxford, é render culto, cultuar. No site vatican.com tem um artigo de como cultuar Maria. Como cultuar Maria. Então, essa questão que vocês honram Maria, que vocês só homenageiam Maria, na prática não existe. Porque vocês prestam um culto. Vocês adoram. Adoração. Eu tenho um artigo, tenho tudinho. Então, é inaceitável. A Bíblia é clara que a adoração, ela se deve somente a Deus. Eu quero que você me mostre algum, não precisa nem ser um versículo, pode ser meio versículo nas Escrituras, de um morto intercedendo e acontecendo um milagre. A Bíblia diz que Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. A intercessão a intercessão dos santos foi uma doutrina humana, criada por homens, e que não estão nas Escrituras Sagradas. Você não vai ver nem um morto, nem um defunto invocando alguma coisa ou fazendo algum tipo de reza. Isso aí é mera criação de homens. Então, se eu devo venerar ela porque ela intercede, me mostre nas Escrituras Maria, depois de, segundo vocês, assunta aos céus, alguém pedindo algo para ela. Se você me mostrar, presta atenção, veja só, nós temos quase 800 pessoas na live. Se você me mostrar, de Gênesis a Apocalipse, alguém e ela fazendo milagre, ou ela pedindo a Jesus o milagre, eu acredito agora. Ah, mas isso não está na Bíblia, essa é tradição, é magistério. Mas se o magistério e a tradição diz isso, e isso vai contra as Escrituras, logo isso é anulado. Foi o próprio Jesus que ensinou isso. Em Mateus 15, a vossa tradição, disse Jesus para o fariseu, anulam os mandamentos do Senhor. Lá, no tempo de Jesus, os fariseus, pelas vossas tradições, estavam anulando os mandamentos de Deus. Então, fica a minha pergunta aí. Aonde está nas Escrituras essa intercessão de Maria? Bom, Já com seus comentários, por favor. Bom, ele pediu para mim citar meio versículo, né? Nós temos muito mais que um versículo. Nós temos ali, quando nós vamos ver em Lucas 16, 27, o próprio Jesus, por meio de uma parábola, mostrando a intercessão dos santos, né? Onde o rico está no inferno e ele pede ajuda para Lázaro, que está no céu. É o próprio Jesus contando. Por que Jesus não contou uma parábola ali dizendo, olha, o homem rico no inferno está pedindo direto para mim? Não, ele pediu a intercessão, que Lázaro venha, molhe a ponta do dedo e venha me refrescar aqui. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, vai dizer que no céu os santos oram pelos que estão na terra. Né? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 10, vai dizer que os mártires clamam em detrimento daqueles que estão na terra. Apocalipse capítulo 8, versículo 4, vai dizer que uma fumaça subiu pela mão do anjo com um perfume que é a oração dos santos. Segunda Reis, capítulo 11, versículos de 11 a 13, quando Deus concedeu ao filho de Salomão um reino em virtude do amor que tinha e a atenção a seu servo Davi, que era pai de Salomão. Né? Eu citei agora esse emblemático aí, irrefutável, Lucas 16, 27, onde Jesus vai mostrar sobre a intercessão dos santos. No Antigo Testamento, João, você só falou aí praticamente do Novo Testamento, vocês gostam muito de Antigo Testamento. E quando aquela mulher morta caiu no túmulo de Eliseu, e apenas ao contato com aquele homem que tinha uma intimidade com Deus, isso aí a gente vê aonde? Segunda Reis, né, vou pegar aqui. Segunda Reis, capítulo 13, verso 21. Né? Então ele pediu meio, eu dei vários aí, né? Então pensa. É uma afronta muito grande. Agora, a questão de Maria. Né?
Ah, João 2 não vale, porque ela estava viva. Não, peraí. Isso aí já é algo novo para mim, eu já estou muito satisfeito nessa live aqui. Porque o que a gente escuta é que ela não pode nada, é que ela é qualquer uma. Né? Eu também tenho provas aqui, já que ele falou de sites, eu também tenho sites onde nós temos ali pastores quebrando as sacras imagens, não quebrando somente, mas talvez ali num cenário onde não tem imagem para eles quebrarem, dizendo que Maria é uma mulher qualquer. O dia que entrar um anjo no seu quarto, conforme Lucas capítulo 1, verso 28, e dizer que você é no mínimo agraciado, conforme a tradução deturpada de Lutero, né, que escreveu, sobretudo, uma missiva ali para pedir desculpas ali, para justificar a tradução que ele fez equivocada ali de feliz agraciada. Não, o que caritomene, cheia de graça. O dia que um anjo entrar no quarto dos senhores, aí vocês podem falar de Maria. Ok. Diegão, seus comentários, por gentileza. Certo. Ele citou vários versículos, eu vou tentar de cabeça aqui lembrar algum que ele falou. Ele cita Lucas 16, só que a Bíblia diz que há um abismo entre os dois lugares. E aquelas pessoas, essa parábola que Jesus está usando, me mostra aqui que essas pessoas que nessa parábola haviam morrer, estavam mortos, eles clamaram a Deus e aconteceu alguma coisa com os vivos. O Senhor vai falar assim, ainda que eu envie alguém, ainda que eu envie, esse é o problema. O católico, ele ignora a construção, os verbos, os indicativos, os advérbios, eles ignoram. Ainda que eu envie alguém, eles não vão dar ouvidos. Fora do abismo que há uma parábola. Então, como que vai dizer que isso aqui é uma intercessão a mortos? Sendo que é um diálogo com o próprio Senhor. Aí ele fala dos santos lá do Apocalipse, os santos estavam na presença do Senhor, mas me mostra lá no texto os santos clamando e acontecendo alguma coisa na terra. Não existe, não tem. Em toda a Escritura não tem. Se não apelar para Agostinho e os demais pais da igreja, não existe, não tem. Então, pegar Lucas e falar, não, ali esses dois mortos ali estavam intercedendo, mas o que aconteceu com os vivos? Me mostra o que aconteceu com os vivos. É surreal. Então, verdadeiramente, essa questão da intercessão dos santos, tem que forçar texto, tem que puxar daqui, puxa dali. Ele cita a mulher que caiu no túmulo de Eliseu, se não falar a memória, e ressuscitou. Foi Deus que ressuscitou, ou vai dizer que aquela defunta caiu e um defunto orou por ela e ela ressuscitou? Ela caiu no nome de Deus e Deus, pela misericórdia, ressuscitou ela. O que é a intercessão de mortos santos nisso aí? O que tem a ver, cara? Me mostra o que tem a ver. A mulher cair num túmulo, ressuscitar com a intenção dos santos. Então, assim, vocês buscam uma explicação pro inexplicável. O que uma pessoa defunta cair num túmulo de um outro morto, ressuscitar ali, tem alguma coisa a ver. Então, é complicado. Eu volto novamente, talvez você queira usar o tempo na sua outra pergunta. Eu estou aguardando você falar sobre esses doutores da igreja que falaram que Maria é onipotente. Você só falou que, não, mas eu quero um pai da igreja. Você pediu um santo, eu te mostrei um santo. Depois era um pai da igreja. Mas eu quero te dizer, esses camaradas têm doutorado. Eles são doutores da igreja. E se eles são doutores da igreja, você tem que seguir. Você tem que seguir o magistério. Se você negar o magistério, você vai ser excomungado. Eu quero saber se você não me respondeu a minha pergunta. Eu vou deixar desde o comecinho. Eu quero saber se você acredita que Maria é onipotente. Ok. Bom, terceira rodada de perguntas e respostas finalizada. A próxima rodada começa com o Diegão. Diegão, 1 minuto para o senhor elaborar a pergunta para o diácono João, começando agora. Certo. Vocês usam o Lucas 1:28. Você até citou, acho que se não me falha a memória, você citou ele aí já. Que Maria é chamada de agraciada e bendita entre as mulheres. Eu gostaria de saber, nesse versículo, qual é a interpretação católica nesse versículo. O que a Igreja Católica diz sobre venerar Maria
no quesito dela ser bendita entre as mulheres. Veja bem, tenta focar na pergunta. Qual a interpretação católica para bendita és tu entre as mulheres? Isso aqui é um motivo para eu prestar culto a Maria? Essa é a minha pergunta. Diácono João, sua resposta, por favor. Bom, primeiramente a gente precisa quebrar esse equívoco, né? Eles vão dizer que nós adoramos Maria com um culto de latria, sendo que nós adoramos só a Deus. A Maria, nós prestamos um culto de dulia, do grego duléu, admiração, reverência, honra, amor, né? Foi bom ele ter conectado, porque verdadeiramente citei, né? Nós vamos ver que quando o anjo entra no quarto de Maria, ele não diz ave qualquer uma, ave mulher qualquer. Ele disse que caritomene. O que caritomene só vai aparecer novamente por causa lá do seu prefixo carito em Efésios, que significa plenitude da graça de Deus. Em lugar nenhum da Sagrada Escritura, a não ser em Lucas 1:28, você vai ver esta analogia, né? Respondendo ao pastor Diego, se ouvir, né? Não apenas do anjo, mas em seguida, quando vamos ver Isabel recebendo ela na sua casa. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O versículo 43, que honra vir a mim, a mãe do meu Senhor, né? É o mesmo que a gente vê em João 20, quando Tomé, ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus, S maiúsculo, né, do original, do grego, Kyrios, né, que era usado justamente para denotar não só alguém importante, é mãe do meu Senhor com S maiúsculo. Se o fato de Maria Santíssima ter gerado o Salvador do mundo no seu ventre, como vai dizer São Fulgêncio, na ótica, olhando para Jesus, né? Porque Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 14, o verbo divino se fez carne. Por isso que São Fulgêncio ele vai dizer, Maria é uma escada, é como se fosse um instrumento, pela qual os homens sobem a Jesus, e pela qual Jesus desceu aos homens, prefigurando o nascimento dele, né? Maria é uma ponte, é uma via que nos aponta para o Cristo, né? Não é ela que salva, não é ela que faz milagre, é Jesus que realiza tudo a começar em sua vida. A vida da Santíssima Virgem foi um grande milagre. Tanto é que a veneração à Santíssima Virgem é confirmada, e nós vamos falar isso na última rodada, pretendo falar sobre isso, desde o primeiro século. Nós temos ali vestígios arqueológicos, históricos, e, sobretudo, a Bíblia, como acabei de afirmar. Se o anjo disse que ela é a que caritomene, e se Isabel, apenas ao ouvir a saudação de Maria, e é Cristo quem faz esta obra, porque Cristo está nela, ficou cheia do Espírito Santo, não for um motivo suficiente para que eu preste a ela um ato de hiperdulia, de veneração, eu não sei mais como argumentar aqui, de verdade. Diegão, seus comentários. Bom, se ela, por ser agraciada e por ser bem-aventurada, o Senhor presta culto, né, de adoração a ela, só que uma adoração diferente, que a gente também não consegue achar essa questão na Bíblia, uma adoração diferente, surge um grande problema. Na verdade, dois grandes problemas. O primeiro grande problema, meu irmão, se a Bíblia vai chamar ela de agraciada, então, como que você me explica Tito 2:11? Porque a graça de Deus é manifestada trazendo salvação para o homem. Ué, mas ela não é santíssima? Para que ela precisa ser salva? Aí complicou. Então, se nela houve a plenitude da graça, a graça nela foi muito maior. O que é graça? Favor imerecido. Deus salva o pecador através do quê? Graça. Então, você não pode afirmar que Maria ela foi agraciada por obras, porque Romanos 11:6 vai dizer que se é por graça, já não é por obras. De outra maneira, não é graça. Romanos 11:6, pode ler. E aí? Então, se ela foi agraciada, ela precisou ser salva, irmão. E se ela precisou ser salva, aí já cai 80% da doutrina mariana de vocês. Só que tem uma coisa mais grave agora.
ela não foi a única a ser chamada de bendita entre as mulheres. A partir de agora, o senhor vai ter que começar a prestar culto para uma mulher chamada Jael. Juízes, capítulo 5, verso 24. Bendita sobre as mulheres, Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendita, segura aí, diácono. Bendita seja sobre as mulheres. Maria era entre as mulheres, essa daqui é maior, é sobre as mulheres. Então, pode começar a adorar ela aí, irmão. Juízes 5, 24, se quiser anotar aí. Se vocês veneram ela por ela ser bendita, então, a partir de hoje, você vai ter que começar a venerar Abraão, Gênesis 14, 16, ele é chamado de bendito. Vocês vão ter que começar a venerar o povo de Israel, chamado de bendito, em Números 22. Vocês vão ter que começar a venerar Aser, que ele é chamado de benditos em Deuteronômio. Vocês vão ter que venerar Saul, Samuel, porque ele chama Samuel, Saul chama Samuel de bendito, em Samuel 15, 13. Vou ter que correr, senão não vai dar tempo. Vocês vão ter que venerar o povo do Egito, da Síria, porque Deus chama eles de bendito em Isaías 19, 25. Vocês vão ter que venerar Boaz, que ele é chamado de bendita. Ruth é chamada de bendita por Boaz em Ruth 3:10. Vocês vão ter que venerar Abigail, ela é chamada de bendita em Samuel 25:33. Vocês vão ter que venerar a Leia, esposa de Jacó, ela é chamada de bem-aventurada em Gênesis 30:13. Vocês vão ter que venerar Sulamita, ela é chamada de imaculada, querida e bem-aventurada em Cantares 6. Vocês vão ter que venerar Israel, porque ele é chamado de bem-aventurado, e vocês vão ter que venerar eu, porque aquele que cumpre a palavra também é chamado de bem-aventurado. João, seus comentários, por favor. Eu foquei no que caritomene. Novamente, o pastor Diego faz uma manobra para ir para onde eu não afirmei. Eu foquei no que caritomene. Eu quero que você me mostre na Bíblia onde o que caritomene, que significa cheia de graça, e não afortunada, agraciada, como inclusive Lutero abriu aquela desculpinha na missiva sobre a tradução, dizendo, não, eu usei o agraciada, o afortunada, foi simplesmente porque o bom alemão não ia entender o cheia, né? Porque a palavra cheia, no bom alemão, segundo Lutero, era muito literal. As pessoas iam imaginar um líquido caindo sobre um recipiente, algo preenchendo o recipiente, não ia entender o cheia de graça do original. Eu citei a questão do bendito, mas eu disse acerca da saudação, que segundo os teólogos vão dizer que Maria disse shalom. Ela disse uma palavra. Né? Depois de andar quilômetros, mostrar aí o verdadeiro sentido de ser missionário, né? Porque muitas pessoas comentaram, e eu concordo, às vezes esse tipo de apostolado aqui nós achamos que é uma missão, e certamente é, mas as verdadeiras missões nós vamos ver à luz da Sagrada Escritura, que Maria é uma referência. Ela sai de sua casa para servir a sua prima Isabel, e com uma saudação, shalom. A Bíblia vai dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Não é obra de Maria, nós sabemos. É obra daquele que está no ventre dela. Mas, se ela é aquela que gerou, no aspecto humano, o Salvador do mundo, não merece, né, a nossa reverência, o nosso amor, o nosso carinho, eu fico me perguntando por que nós direcionamos esse carinho a pregadores, pastores, cantores, padres, ministros. Nós queremos venerar essas pessoas, nós queremos exaltá-la, mas no critério de olhar para a Sagrada Escritura e ver que Lucas capítulo 1, sobretudo os versículos 38 a 45, não estão ali de enfeite. Né? Eu já fiz essa pergunta no início, mas eu já entendi. Na verdade, não querem fazer uma exegese do texto. É aquele valoroso, entre aspas, desejo que Lutero também tinha, né? De tirar alguns livros da Sagrada Escritura, porque eu tenho certeza, com esse tipo de fala, dizendo, olha, eu sou bendito, eu acho que se tivesse a oportunidade, arrancaria da Bíblia Lucas capítulo 1, só porque fala de Maria ali. Ok. Então, a quarta pergunta
rodada de perguntas e respostas foi finalizada, dando início à quinta e penúltima. Quem começa agora é o Diácono João. Diácono João, Vinícius, 1 minuto na para o senhor. verdade, eu acho que é a terceira, né? A terceira Não, rodada. a quarta rodada consecutiva. No caso, essa é a sua terceira pergunta e última. Sim. Tá bom? Vamos lá. Então, 1 minuto para o senhor fazer a pergunta para o Diego. Pode ficar à vontade. Na missiva sobre a tradução de Lutero, em relação à Vulgata de São Jerônimo, Lutero assume ter mudado a tradução do original do grego do termo que caritomene, ou seja, gratia plena no latim, né? cheia de graça. Ele mudou para a fortunata, que significa agraciada. Essa mudança ele fez apenas para se enquadrar no bom alemão, visto que a palavra cheia em alemão é extremamente literal e denotativa. O original do grego tem cheia da graça, plenitude da graça. Como provar na Bíblia que Maria é uma mulher qualquer? Qualquer. Essa é a pergunta. Como muitos protestantes afirmam, quebrando as sacras imagens e em suas pregações gastando minutos, ao invés de falar de Jesus Cristo, do Salvador do gênero humano, falarem mal daquela que foi escolhida para gerar Jesus. Ok. Diegão, sua resposta. Essa pergunta é alguém que chama ela de qualquer ou que quebra as estátuas devia responder. Eu nunca fiz isso. Nunca chamei ela de qualquer, nunca ofendi, nunca lancei palavras de maldição para Maria, mãe de Jesus, nem para os apóstolos, nem para Paulo, nem para nenhum dos personagens bíblicos. Então, a pergunta não tem que ser dirigida a mim. Né? O tema aqui é se nós devemos venerar ou não. Não eu dar uma explicação por que fulano quebrou estátua, por que fulano chama ela de qualquer. Ela não é uma qualquer, a Bíblia chama ela de bem-aventurada. Mas eu te provei que na Bíblia chama um monte de gente de bem-aventurado. E eu te provei, e você não tocou no assunto, você simplesmente ignorou 100% a outra mulher que a Bíblia chama de bem-aventurada entre as mulheres. A irmã, quer ver o nome dela aqui? Depois você dá uma pesquisada. A irmã, vamos ver aqui, o nome da abençoada, Jael, irmã Jael. Enquanto Maria, ela é bem-aventurada entre as mulheres, a Jael, no verso 24, ela é sobre as mulheres. Vocês vão começar a venerar a Jael? Ou é só Maria? Só vale para Maria? Ah, mas o Lutero não quis falar ali cheia da graça. Pois eu digo que ela é transbordantemente cheia da graça de Deus. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então ela pecou como qualquer outro. Se Romanos vai dizer que todos pecaram e ela é ser humano, só se você concorda com o padre Paulo que ela é divina. Aí a gente encerra o debate, então você realmente concorda que ela é um ser divino. Porque, inclusive até agora, você não falou que esses santos padres aqui estão falando mentira. Você só falou que eles não são o pai da igreja. Mas, irmão, se todos pecaram, todos os seres humanos, a Bíblia diz que o pecado atingiu toda a raça humana. Aonde está na Bíblia que não atingiu Maria? Esse versículo simplesmente não existe. A Assunção de Maria tem poucas décadas. É uma doutrina de pouco mais de 60 anos. É nova, é muito nova. A Igreja Pentecostal tem pouco mais de 100 anos, a Igreja Pentecostal tem mais história do que a própria doutrina da Ascensão de Maria. Então, cada século vai se criando doutrinas novas. E eu quero que vocês me mostrem nas Escrituras que Maria, ela é cheia da graça no sentido de não ter pecado. Aonde que está? A não ser que ela for um ser extraterrestre. Se ela não nasceu de homem, ok? E digo mais, na genealogia, deixa eu ver se não vai dar tempo, mas eu vou tentar. Na próxima eu vou argumentar Mateus 1 sobre Maria. Eu vou encerrar por aqui, senão vai estourar o tempo. Diácono João, seus comentários. A questão da sola escritura é interessante, né? Porque eu posso devolver um argumento para ele. A Bíblia diz que Davi pecou. A Bíblia mostra que Abraão também errou. A Bíblia diz que Salomão errou muito e mostra os pecados dele. No Novo Testamento,
Nós temos o relato e a fraqueza de cada um dos discípulos, sobretudo os principais. Pedro, ali, titubeia no seu chamado, enquanto Maria diz, fiat volutas tua. Ela não responde nem sim, nem não. Ela responde, faça-se, justamente para que a sua resposta não mude. Então, nós temos na Sagrada Escritura o destaque, né? Deus nos mostrando a falha de cada um dos grandes homens e mulheres de Deus. Basta ler. Deus sempre mostra a fraqueza do homem para depois mostrar que ele transforma a vida do homem. Então eu vou devolver na sola Escritura. Para nós católicos, a sola Escritura é uma heresia de 1517. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, vai dizer que a tradição é importante. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, vai dizer, intimo-vos, né, a voz de Deus por meio do apóstolo Paulo, que vocês se afastem de irmãos ociosos e contrários à tradição que de nós recebeu. Né? Nós não consideramos só a Sagrada Escritura, ela é a essência, o alicerce da nossa fé. Então eu devolvo para o pastor talvez continuar na próxima rodada a questão da fala dele, ou até agora, onde na Bíblia mostra o pecado de Maria. Não vale usar quando ela fala, eis aqui a serva do Senhor, porque ali nós vamos ver a luz dos pais da igreja, que ali está sendo anunciado a salvação, né, que nós temos em Cristo Jesus. Nós regenerados e ela preservada da mancha do pecado original. Jó capítulo 14, verso 4 vai dizer, como pode, né, um impuro gerar um puro como Jesus, né? Como pode isso acontecer? Então, nós acreditamos que por uma graça sobrenatural, né, Deus a preservou da mancha do pecado original. Ora, senão nós vamos ter que rasgar também da Bíblia, Lucas, capítulo 1, verso 37. Para Deus, nada é impossível. Né? Limitar o poder de Deus em transformar a vida de uma mulher já na concepção e transformá-la, dando para ela a santidade, a pureza, né? O dogma da Imaculada Conceição. Se nós duvidamos disso, nós duvidamos do Deus do como e do Deus do impossível. Diegão, seus comentários. Certo. Ele me pediu um versículo que prove que Maria pecou. Lucas 1:47. O meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O meu Salvador. Só precisa de salvação quem está perdido, quem peca. Santo, quem nasceu sem pecado, não precisa de Salvador. Ela própria diz com a boca dela que ela precisava de um Salvador, enquanto vocês dizem que ela ajuda a salvar. Não está nas Escrituras. Você disse que o sola Escritura é heresia. Eu quero ver vocês responder 1 Coríntios 4:6. Aprendais a não ir além do que está escrito. Apocalipse capítulo 22 vai dizer que se você acrescentar um tio nessa profecia, o Senhor vai acrescentar flagelos em vocês. Quando Paulo fala da tradição, ele está falando acerca da palavra de Deus, das consequências dos ensinos da própria palavra de Deus. Porque no Antigo Testamento já havia a palavra de Deus, já havia a Torá. A Bíblia não foi feita pela Igreja Católica. Lá, no Antigo Testamento, já havia Escritura. Jesus não usava uma palavra vinda da tradição oral, não. Ele usava o rolo. Por isso que a Bíblia diz que ele abriu o profeta Isaías. Outra coisa, eu citei que a graça abundou em Maria em relação ao pecado, porque onde abunda a graça é porque tem pecado. Você ignorou, você não comentou, você não toca nesse assunto. Vocês não têm argumento sobre graça. Se a Maria foi agraciada e a graça é para salvar, ela precisou de salvação. É simples. Se vocês não ignorar a pergunta, vocês não conseguem dialogar. Eu retorno para o irmão. Tenha coragem e fale sobre a graça. Fala sobre por que se ela precisou da graça, ela não tem pecado. Como? Se a graça salva. Por que ela chama Deus de Salvador, se ela não precisa de salvação? Ela que salva. Ela é corredentora. Eu quero dizer aos irmãos aí que estão na live. Maria não foi na cruz. Ela não derramou sangue. Ela não consegue salvar. Ela precisou de salvação falada pela boca dela. Lucas 1:47. Ela disse, o meu Salvador, ela precisou de salvação. Ok? E eu repito, se ela é ser humano, ela nasceu em pecado. E, vou aproveitar aqui com o meu tempo.
Olha aqui, que interessante. Mateus capítulo de número 1. Toda a genealogia, do versículo 1 ao versículo 15, vai dizer fulano gerou fulano, fulano gerou ciclano. Ó, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, para lá Eliú gerou Zelé, de sorte, ó, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus. Não diz que Maria gerou Jesus. Para ela ser mãe de Deus, ela tinha que ter gerado o próprio Deus. Ela não gerou. O Espírito a concebeu. Isso aqui não é nem teologia, isso aqui não é nem hermenêutica exegese, isso aqui é interpretação de texto, lá na quarta série, cara. Veja se o texto diz que ela gerou. O texto diz que do qual nasceu Jesus. Ok. Bom, a quinta e penúltima rodada finalizada, partindo para a última. Pergunta começa com o Diegão. Diegão, 1 minuto para sua pergunta para o diácono João, por gentileza. Eu queria... um dos motivos de veneração de Maria é que ela seria também uma medianeira, né? Ela faria a ponte aí entre o homem e Deus ou entre o homem e próprio Cristo. Queria saber se o diácono tem nas Escrituras algum versículo que dê ao menos margem de interpretação, tanto pela tradição ou pelo Sagrado Magistério, que Maria poderia ser uma medianeira. Algum versículo que Maria poderia ser uma mediadora ou medianeira? Essa é a minha pergunta. Diácono João, sua resposta. O pastor Diego citou 2 termos que não foram promulgados pela igreja. Ele disse corredentora. A igreja não promulgou isso como dogma, tá? Ele agora usou a questão da medianeira de todas as graças, que é uma devoção, mas que não é um dogma da Igreja Católica. Óbvio que nós, católicos, sabemos muito bem a diferença de mediação e intercessão, né? Eu creio que o tema que o Diego quis colocar aqui é a questão da intercessão. E aí sim, nós não podemos nos basear naquele texto: há um só Deus e um só mediador entre os homens, porque nós cremos nisso, entre Deus e os homens. Jesus Cristo é Ele. Mas nós acreditamos naquela que em João capítulo 2, como eu já disse, e na hora lá o pastor Diego fugiu também do tema e não me respondeu. Nós podemos devolver para vocês. Quando vocês falam assim, aonde está na Bíblia? Bom, então, qual Bíblia, qual tradição diz que Jesus não realizou um milagre a um pedido dela? Não vem com esse papo, ele é Deus, ele faz o que ele quer. Não, ele disse que não ia fazer, que não era a hora. Ele disse que não tinha chegado o momento. E aí, no versículo 4, versículo 5 também, do capítulo 2 de João, ela diz o segredo, né? Fazei tudo o que ele vos disser. É como se ela soubesse, ele vai fazer alguma coisa. Ele é um bom filho. Quem cuidou de Jesus os 30 anos, né? Muitas vezes nós temos essa falta de zelo. Nós olhamos para os 3 anos da vida pública de Jesus, onde ele realiza os milagres, onde ele se revela como Deus, segundo o evangelista João vai nos ensinar. Mas nós nos esquecemos de olhar para o cuidado que ela deu para ele como mãe. Quem cuidou dele? Né? Quem ensinou os caminhos a ele? Ou ele era metade Deus e metade homem, como vai dizer Nestório. E a igreja precisa se levantar no concílio de Éfeso, em 431, justamente para mostrar que ela é a Theotokos, a portadora de Deus. O que me parece é que muitas pessoas querem que Jesus seja metade Deus e metade homem. Né? E a igreja vai afirmar, lá em 431, que isso é uma heresia, por meio de Nestório. E o que parece é que muitas pessoas querem levantar novamente essa heresia nos tempos atuais. Não, Jesus é metade Deus. Jesus é metade homem. Né? E a igreja o faz com sabedoria naquele século, mostrando a importância de Maria para resolver as heresias cristológicas daquele tempo e de hoje também. Diego, seus comentários. Certo. De forma muito respeitosa, eu queria dizer que o diácono João, ele
desconhece a própria doutrina. Ele tem um conhecimento raso. Eu estou aqui num site católico que vai dizer o seguinte. Ele perguntou, ele me pediu prova de documentos sobre Maria ser corredentora. Ok. A doutrina da Maria Corredentora consta no modo expresso e formal do magistério da Igreja através dos romanos pontífices e do Concílio Vaticano II. Corredentora. Ela também salva. Por isso que o padre Ricardo, por isso que o padre José Rodrigues, por isso que o padre Marcelo Rossi fala que ela salva sim. Só que quando a gente pergunta para os católicos, eles falam que não é bem assim. Está aqui. Eu provei que, segundo o Concílio do Vaticano II, que Maria é corredentora. Agora o senhor vai dizer que o Concílio do Vaticano II está errado. Não, o diácono, não tem para onde fugir, irmão. A Bíblia é claro, existe um Redentor. Se a Bíblia dissesse que existe ou se a Bíblia dissesse que Jesus é Redentor ou mediador, eu acreditaria, mas a Bíblia chama ele de o mediador. Quando a Bíblia fala o mediador, está dizendo que ele é o único mediador. Ele não é um dos mediadores. Não existe. Simplesmente não existe outro mediador. Então, eu quero saber o que você diz, o que você me diz sobre esse concílio do Vaticano II, dizendo claramente que ela é corredentora. Por isso que os doutores da vossa igreja vai dizer que sem culto a Maria não tem salvação. Segundo a Igreja Católica, eu vou para o inferno porque eu não presto devoção a Maria. Logo, a salvação não é graça em Cristo, a salvação é fé na mãe de Jesus. E isso é blasfêmia. Não está nas Escrituras e não há nada que consiga explicar tamanha loucura. Por isso que alguns dogmas têm agora 60, 70 anos. Então, gostaria de perguntar aqui ao amado diácono, o que o senhor diz aqui sobre a doutrina da corredentora acerca do Concílio Vaticano II? Passo por mão. Diácono João, seus comentários. Eu quero que ele cite o nome da encíclica, eu quero que ele cite o parágrafo, e eu quero que ele cite, porque todos os documentos do Concílio Vaticano II têm a data, né, só não tem a hora, mas a data, o dia exato. Eu quero que ele cite agora o nome da encíclica e o ponto onde está promulgando um pseudo-dogma, porque não é dogma da igreja, a questão da corredentora. Ele acabou de afirmar, a live vai ficar salva. Isso é uma desonestidade muito grande. Eu acho que está todo mundo querendo seguir aquela dica, né? Dê um Google aí. Mas eu quero que ele cite o nome da encíclica, porque o Concílio Vaticano II tem o nome das encíclicas. Não tem o nome da encíclica aí. Aonde que está? Cite o nome, pastor, por favor. E até o Pio XII, Leão XIII. Não é só lá, não. Tem um monte de pai de igreja que defende isso. O nome da encíclica, pastor. Ele está me Maria interrompendo, Vinícius. Pode? Ele só virar a tela ali. Essa é a própria doutrina, Barão. Mas a fala é minha ou dele? Calma. Bom, a fala... Diácono João, pode falar. É muito simples. Eu posso até dar 30 segundos para ele. Eu quero que ele cite o nome da encíclica, o ponto da promulgação do dogma da corredentora. É muito afrontoso alguém falar assim, ele é muito raso na fé dele. Eu estou pedindo e desmascarando o pastor na frente de todo mundo. Eu quero que ele fale o nome da encíclica, o ponto, todas as encíclicas da igreja tem um ponto, um parágrafo para vocês entenderem. O nome dela e a data. Virar um site que eu nem sei que é católico, ele pode ler o nome da encíclica, ou ele não sabe identificar o nome da encíclica, né? E a data da encíclica. Eu acho que agora o pastor vai ser desmascarado, porque já que nós estamos na época da fake news, eu quero o nome da encíclica. Nós temos a Dei Verbo, nós temos a Lumen Gentium, nós temos vários. Eu quero que ele fale o nome da encíclica e o ponto que fala a promulgação. Olha, promulgar é o quê? A igreja está afirmando. Ela é corredentora. E aí depois a gente chama de texto de promulgação, que é onde vai afirmar. Por exemplo,
Maternidade divina tem um texto de promulgação. Ela é a Theotokos. Virgindade perpétua tem um texto de promulgação. Né? A Imaculada Conceição tem uma promulgação. E ele afirmou que nós, católicos, dizemos que ela salva. O pseudo-dogma da corredenção que não foi promulgado pela Igreja. Se vier ser um dia, terá o argumento, pode ter certeza. Mas ele citou aí, e é uma fake news em tempo real. Ok. Bom, então, finalizamos a nossa última rodada de perguntas e respostas, tá? Quero agradecer a todos os irmãos, 800 pessoas nos assistindo, glória a Deus por isso. A minha página bateu recorde aqui, nunca teve tantas pessoas assistindo a live simultaneamente. Para quem não segue os nossos perfis, aqui em cima, ó, tem uma setinha. Se vocês clicarem nessa setinha, vai descer uma aba, vai aparecer o meu perfil, Maranata Também Jesus, o perfil do diácono João e o perfil do pastor Diego, Arminio Sincero, tá? Quero agradecer a presença dos dois, tá? Parabéns pelo debate. E, diácono João, eu sei que o senhor tem horário para terminar, mas eu queria rapidamente, 2 minutinhos para o senhor fazer suas considerações finais, agradecimentos, indicações. Eu queria pegar um link aqui, eu vi numa outra live que ele usou 10 segundos para continuar. Eu não quero, eu quero divulgar algumas coisas, só que no calor aqui do debate eu não preparei. O pastor Diego pode fazer as considerações finais e eu terminar, por favor? Pode sim. Diegão? Eu vou só pegar o link aqui e depois eu divulgo. Sem problema. Então, Diegão, suas considerações finais, por favor. Certo. João Paulo II, audiência 9/9/1982. É a audiência que é outro dia nós passamos, não tem problema não. Maria, sem mancha de pecado, participou do sofrimento do Filho a fim de ser co-redentora da humanidade. Eu tenho filho, sou casado, tenho 15 anos de obra, e eu não promungo de fake news. Se eu estou trazendo aqui, é Papa João Paulo II. Agora o senhor vai dizer que o Papa está mentindo. Corredentora da humanidade. Se você quer a prova, está aqui. Depois eu vou deixar o link desse negócio, desse site aqui, lá nos stories para os irmãos conferir. Tá? Quer ver uma outra que ele fala aqui? Ó? Maria participa na universalidade da mediação e mediadora. Papa João Paulo II. Você quer você gosta dos incisos, né? Vamos lá. Essa daqui foi na Ronde, eu não sei ler isso aqui, Rondeplus Mater, João Paulo II, número 3940. O de baixo, Bento, acho que 16, Discurso da Solenidade Imaculada Conceição 2016, ele também vai chamar ela de mediadora e corredentora. Agora, eu quero ver o senhor discordar dos papas. Se você discordar dos papas, irmão, o senhor é o próximo Papa aqui no Brasil. Obrigado, gente. Deus abençoe. Você que vai assistir essa live gravada, tá aí os argumentos, um atrás do outro, um verso atrás do outro. Julgue, ok? Mas a Bíblia é clara. Só o Senhor adorará, só Ele prestará culto. E o único digno de adoração e louvor se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe. Vini, Legal, muito obrigado. Diácono João. Antes de divulgar, né, os links que eu quero divulgar, embora não são muitos, pastor Diego não adiantou nada. Eu pedi algo e ele citou falas do Papa. É necessário entender que o que a igreja promulga, ela promulga. Quando o Papa fala ex cátedra, ele sentado, né, ele fala em nome da igreja e aí é promulgado. Vira dogma, vira doutrina, vira regra. Ele citou falas de homilia. Eu acho que o pastor Diego não sabe diferenciar uma homilia, que é uma pregação, para vocês entenderem, de uma promulgação da igreja. Eu pedi para ele retratar a sua fake news de dizer que a igreja promulgou. Está gravado. Né? Agora, uma pregação, a fala de um doutor da igreja que seja, de um santo da igreja, a opinião dele, se a igreja não promulgou, não promulgou. E se ela promulgar, nós católicos vamos seguir. Nós não somos igrejas sem hierarquia, né? Com todo respeito.
nós não temos a liberdade de abrir uma igreja em qualquer garagem que a gente acha por aí, né? Enfim, nós temos uma hierarquia. Se a igreja promulgar, pode ter certeza, no texto de promulgação vai estar a prova dos estudos dos santos padres. Então, pastor Diego, a fake news continua. Você não citou a promulgação desses dogmas. Medianeira de todas as graças e corredenção de Nossa Senhora não é dogma da Igreja Católica. Bom, eu queria divulgar apenas o Instagram mesmo, mas eu acho, Vini, que muitas pessoas vieram de lá. Queria agradecer a sua bondade, né? Pastor Diego também, embora dos ânimos acirrados, né? Eu já imaginava que seria assim no finalzinho. Mas, enfim, não tem nada contra. Se quiser continuar a conversa em um outro momento, a gente pode também vir, né? Eu acho que foi o primeiro católico a vir aqui, né, Vinícius? Foi. E eu não sei, né? Pode ser que Deus inspire ao vosso coração, se precisar de mim algum conteúdo para responder, né? Eu aqui tentei responder, não denegri ninguém, não denegri nenhum pastor, igual citaram aí. Me desculpe, pastor Diego, mas a sua forma de falar, de santos da igreja que são importantes para nós, em momento nenhum eu citei Armínio aqui, citei Calvino, né? Até porque eu os respeito, mesmo eles não sendo doutores da igreja de Cristo. Mas, enfim, eu agradeço a oportunidade, o carinho, o zelo, né? Sobretudo do Vinícius, aí, de ter mediado esse momento. Ok. Bom, então, a todos os irmãos que ficaram até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Aos católicos que vieram aqui a primeira vez, tá? Sejam muito bem-vindos. Se quiserem seguir nossas páginas, fiquem à vontade para acompanhar nossos conteúdos, tá? E uma boa noite a todos e até a próxima.